Pessoal, vamos falar do caso da ucraniana, da Irina? Vamos lá, preparem-se, porque é sempre um tipo de tema muito complicado, tá? Naturalmente, assim, essa foto tá circulando demais, essa foto me faz um mal terrível, cara. Eu vou começar por essa foto. O susto da menina após ser esfaqueada por esse canalha, por esse monstro, por esse demônio. Começando a colocar, esse demônio precisa morrer. Desesperadamente. Me parece que veio uma ordem, eles estão federalizando o caso pra meterem esse cara na cadeira elétrica. Eu acho cadeira elétrica pouco. Graças a Deus, os Estados Unidos da América dispõem da pena de morte. Graças a Deus, porque gente como essa pode morrer. Mas esse cara só tá nas ruas, isso precisa ser dito, por conta de uma fraqueza no próprio sistema penal deles, tá? Essa moça, a gente precisa colocar, uma moça que saiu de uma guerra, ela imigrou pros Estados Unidos. Qual é o estado que ela tá? Foi na Virgínia? Sei. Ou Carolina do Sul, um desses estados aí. Porque eles são mais mesmo um bloco regional. Essa moça escapou da guerra, mas ela não escapou de um vagabundo violento. Ela escapou da guerra, mas não escapou do vagabundo violento. E antes que falem, você está se importando porque é uma moça bonita. Lógico. Dói mais quando uma pessoa, como uma moça que é bonita, morre. O mundo morre um pouco com isso também. A beleza importa. Então, todo mundo tá chocado com esse caso. A frieza, a canalice. A frieza das pessoas ao redor. Só pra lembrar, as pessoas ao redor ficaram lá na maior normalidade. Tá? Este caso foi em Charlotte, né? Isso. Esse caso é muito pesado. E por que esse caso tá despertando tantas discussões? Porque não é apenas mais um caso de assassinato nos Estados Unidos. As pessoas estão falando que a imprensa tentou acobertar e não tratou com a devida vênia, né, o caso, não deram a devida atenção, porque é um caso em que o ofensor é negro. E é isso. E o problema está nisso. Muita gente falou, Renan, você não precisa abordar o tema sobre isso. Mas o tema é sobre isso. A discussão nos Estados Unidos, gente, é sobre isso. As pessoas começaram a falar, olha, quando o George Floyd morreu, canonizaram o George Floyd. Pegaram um cara que tinha passagens policiais das mais diversas. Ele tinha muitas passagens policiais. Diziam que ele estava louco de fentanil. Não vou entrar em detalhes aqui. Né? E ele foi alvo de violência policial. Sim. Mas ele foi canonizado e aí houve todo um movimento de massa. A consequência daquele movimento de massa do George Floyd foram manifestações horríveis, aumento profundo das tensões sociais nos Estados Unidos, tensões raciais nos Estados Unidos. O fim de diversos departamentos policiais em diversas cidades, mudanças em procedimentos policiais em cidades e mudança inclusive na forma como os juízes, como o judiciário abordava a relação com criminosos, porque tudo foi racializado, as discussões foram muito racializadas. E aí, naturalmente, com a morte dessa moça, eles falaram, não estão dando atenção para uma vítima, uma moça inocente que estava no celular voltando do trabalho, vítima de um vagabundo, com a mesma energia que trataram o George Floyd, né? E naturalmente, gente, as esquerdas, no auge do movimento woke, iam transformar o George Floyd num super-herói, especialmente no momento que estava com uma pandemia, governo Trump. O George Floyd foi transformado, né, num statement racial. E aí vocês viram coisas mais ridículas do mundo acontecendo, especialmente os brancos liberais dos Estados Unidos, que chegaram, teve uns casos em que eles tinham que ficar se ajoelhando. Você já viu isso? Uns vídeos com uns brancos bobos se ajoelhando. Parecia um negão lá, o branco lá se ajoelhava. Ai, meu Deus, peço desculpas. Ficou toda aquela babaquice, que eram os rituais religiosos em que, vamos dizer, eles ficavam canonizando, o lance da canonização das minorias. Como tem uma energia, isso aí gerou naturalmente nas pessoas que não concordavam com isso, não concordavam com razão, uma energia do tipo, eu tô puto com essa porra. Essa história fez essa energia, estourar. E tá estourado. Essas discussões sobre raça e crime nos Estados Unidos estouraram. Então, e as pessoas estão querendo punição. O governo Trump quer punição, ele concorda com isso. E aí as discussões sobre crime nos Estados Unidos voltaram a ser altamente racializadas. Não que já não estivessem sendo, e não que nas redes sociais esses temas não estão sendo discutidos. Digite se você já não viu esse tipo de discussão, inclusive com termos racistas e coisas racistas pesadas acontecendo. Vocês já viram. Um dos maiores influenciadores da novíssima direita, da direita voltada para a geração Z nos Estados Unidos, chama-se Nick Fuentes. O Nick Fuentes é um cara que ele é abertamente antissemita e racista. Eu vou colocar, o Nick Fuentes é um cara de direita abertamente antissemita e racista. Antissemita e racista. Tá? E ele tá metendo louco nisso aí. Ele tá estourando, ele tá ficando gigantesco com isso.
entendeu? Só uma coisa, o Nick Fuentes, ele é antissemita e racista, ele é praticamente um supremacista branco, sendo ele próprio mexicano. O que acontece, tá? Enquanto o Riso procura, quando houve o fenômeno Black Lives Matter nos Estados Unidos, como naturalmente eles começaram a falar em vamos destruir as polícias, o famoso defund the police, parem de financiar as polícias, porque as polícias são instituições racistas, né? O judiciário ficou preocupado com a ideia de que o racismo estrutural estava fazendo que um número maior de negros fosse pra cadeia, por questões estritamente raciais. O que rolou foi, portanto, que houve uma facilitação no cometimento de crimes. E de 2020 pra frente, adivinha o que aconteceu? O número de assassinatos cometidos por homens negros estourou nos Estados Unidos. Então, como houve esse número de assassinatos cometidos, e isso também vai se refletir em número de crimes cometidos e na ausência de punição para crimes cometidos, o que nós temos no final é um agravamento dessa situação e dessa tensão racial. Então, o resultado, veja só, do Black Lives Matter, daquela campanha retardada e insensata do Black Lives Matter, o resultado foi o aumento do cometimento de crimes, especialmente crimes violentos, naturalmente, e de assassinatos cometidos por homens negros. E foi um aumento que, enfim, aconteceu só entre eles. Ele não foi acompanhado de um aumento, sei lá, entre mexicanos. Não é esse gráfico. Ainda que esse gráfico capte isso. Sim. Tá? Esse gráfico tá aí, ó. Você vê que ele de 19, 20, 21. Ele vai para uma lenta queda. A linha azul marinha, que é a linha mais alta, é o Black Homicide, e aí com pontilhada Black Firearm Homicide. Então a gente percebe assim, houve claramente naquele período um aumento muito grande apenas de um grupo. E aí você vai talvez relacionar com toda aquela histeria coletiva que aconteceu à época, e você vai perceber que esta falha moral que a sociedade americana criou por conta da histeria redundou em um agravamento das tensões raciais, porque o restante da população começou a perceber isso e as estatísticas meio que corroboram isso. Vocês compreendem o que eu tô falando? Então, essas tensões já estavam sendo percebidas e outros casos. Então, assim, a gente estava vendo a direita americana no Twitter falar o tempo todo de outros casos que eram assim: um rapaz negro mata uma moça branca, um rapaz negro mata um outro moço branco. E a imprensa nunca dando a devida atenção, porque há um misto de medo e dois de agenda. Só que, como os números corroboram a ideia de que essa, não só a insegurança em termos puros e simples aumentou, e que mas o cometimento de assassinatos dentro do grupo étnico negros aumentou, que essa tensão ia aumentar. Então esse caso pega essa tensão que já estava sendo comentada e estourou. E a tensão estourou. E assim, essas coisas nos Estados Unidos estão se encaminhando para, vamos dizer, para um caminho que é complicado. Por quê? Porque essas tensões estão óbvias. Essas tensões estão claras. Essas tensões, em grande medida, são fruto, veja só o que eu coloco aqui, são fruto de uma doutrina, essa doutrina woke, a malucada, que tentou transformar o branco no inimigo geral, e esse inimigo geral que tudo contra ele é permitido, inclusive matá-lo. E sim, a gente pode culpar, é uma teoria criada por brancos em geral, né? Brancos universitários, especialmente mulheres brancas que compram essa teoria. Mas deu merda nisso. E está dando merda. Merda pra caramba. Merda pra caramba. E isso não fará bem para a sociedade americana. Curiosamente, todo esse negócio woke serviu para tornar a sociedade americana ainda mais dividida, para aumentar as feridas. E aí, essa galera woke que se coloca como filha da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que, né, a luta pelos direitos civis transformou na prática negros em cidadãos. Os negros eram tratados como cidadãos de segunda categoria nos Estados Unidos até ali os anos 60. Por outro lado, o clima de agravamento de tensão social, o movimento woke devolveu os Estados Unidos nesse sentido para um período anterior dos direitos civis. É como se o movimento woke quisesse viver, na verdade, a tensão, a disputa daqueles anos 60, daquele período. É isso que o movimento woke é um simulacro de um determinado período. E parabéns, vocês conseguiram entregar. E mais, vocês conseguiram, né, com base em algo que é horrível, que é a ideia de ser leniente com o cometimento de crime, vocês conseguiram
criar não, mas agravar um estereótipo que é muito ruim para a comunidade negra. E esse estereótipo está sendo usado pra caramba. E os pontos que poderiam diminuir a incidência de crime na comunidade negra nos Estados Unidos, em nenhum momento são abordados. Como, por exemplo, a desconstrução familiar, a ausência paterna, os food stamps, assistências, que tem quase um fator de incentivo para a construção de família sem pai. E que isso incide demais na produção desses jovens problemáticos. Veja, estamos falando dos Estados Unidos da América. São a nação mais próspera do mundo. Não dá pra falar que as pessoas estão cometendo crimes violentos como assassinatos simplesmente porque elas são pobres ou porque a sociedade é muito desigual. É uma sociedade muito rica. Os negros americanos, em média, ganham mais do que os brancos brasileiros, em média, aqui no Brasil. Existe uma questão que é cultural e social que precisa ser abordada. Até porque as maiores vítimas desses cometedores de crime são outros negros lá também. Então, em vez de abordar o problema para melhorar a vida e diminuir estereótipos, o movimento woke só criou desculpa de isso é tudo racismo, isso é racismo, isso é racismo, racismo estrutural. E veja só o que é o filho bastardo do discurso woke: assassinato e agravamento de tensões raciais. E mais, hoje, já pra falar na internet, você vai pegar racistas amalucados, cheios de razão por aí, cheios de razão, com argumentos, memes. Esse vídeo, esse gráfico aí mostra, né, como, ó, 2001, 2002, 2004, 2005, beleza. Havia até uma tendência de queda ali entre... Aí aumenta um pouco ali, pum, 2020. Olha como salta em 2020. Atenção, devagar, devagar. Olha como salta, tum. Que é isso? Que período foi esse salto, pessoal? Black Lives Matter. Esse gráfico, deixa eu explicar pra vocês, assassinatos cometidos, a taxa de assassinatos cometidos nos Estados Unidos, de acordo com raça, taxa por 100 mil. Então, acho que é uma ponderação. Então, você tem a linha negra ali embaixo são os asiáticos, a linha amarela são os brancos, ou a linha azul clara são os nativos americanos, e a linha negra ali em cima são os negros americanos. Então, você tem ali... o que acontece? Ali tá, vocês estão vendo ali a parte de baixo, 2020, 2021, há um salto. E é um salto que você percebe que não foi acompanhado pelos demais. Foi um salto específico ali. E eu acho que realmente você consegue linkar com as decisões estúpidas que foram tomadas pós Black Lives Matter num surto maluco que os americanos passaram. Aí, ó, bota aí, Riso, o pessoal do Black Lives Matter falando, ó. Esse aqui foi o vídeo que eles postaram hoje ou ontem. Ah, é? É. Não foi na época, é agora? É agora. agora. O movimento Black Lives Matter, esse bando de acelerado tinha que estar preso. Veja só o que eles postaram hoje, depois do assassinato da moça lá. Olha só. Tá no ar ainda porque foi no Stories, mas peraí, deixa eu... Black... Qual que é o perfil oficial dele, você sabe? Acho que BLM, Black Lives... BLK Lives Matter. Não, agora já saiu, mas tava no Stories dele outro dia. Vamos lá, então, esse vídeo. Right to violence. Nós temos o direito à violência. Ela tá com um negócio meio palestino, né, meio... Todas as pessoas oprimidas têm o direito à violência, ela tá falando. Vamos lá. É o trecho de um filme, para que falaram, mas mesmo assim a mensagem tá bem lógico, tá bem nítida a mensagem. Have a right to violence. All oppressed people have a right to violence. Todas as pessoas oprimidas têm direito à violência, ela disse. Vamos lá. And I want to tell you something. It's like the right to pee. E eu vou te dizer algo, é como o direito a ir ao banheiro, a fazer xixi. Gotta have the right place. Você tem que ter o lugar certo, você tem que estar na hora certa, You gotta have the appropriate situation. você tem que ter a situação apropriada. And I'm absolutely E eu convinced estou that this absolutamente convencida que é isso. Tipo assim, existe um direito natural, intrínseco à sua humanidade, caso você seja um oprimido. E a parte mais legal é que você e os seus podem definir quem é o oprimido ou opressor, a cometer uma violência redentora. Curiosamente, esse movimento que é um movimento criminoso, que é o Black Lives Matter, que levantou... Quando é dinheiro que eles levantaram naquele período não tá no gibi, o movimento Black Lives Matter acha que é correto fazer uso da violência redentora. Eles publicaram isso logo após um assassinato de uma moça, tá? E que não dá para não imaginar que essas coisas não estejam totalmente correlacionadas, no sentido de fazer a defesa à violência daquele bandido que tinha várias passagens criminais. Isso é muito feio, isso é muito canalha.
O W. Souza falou, vai dar ruim, ainda bem que o discurso racial não cola no Brasil. Esse discurso racial não cola no Brasil porque a sociedade brasileira não foi construída dentro da lógica da sociedade americana. Nós somos uma sociedade, acima de tudo, mestiça. Por ser uma sociedade profundamente mestiçada, tá? Você não consegue encaixar fazer essas distinções. E mais, essa própria característica faz com que as pessoas convivam de uma maneira bem menos clusterizada. Você tem diferenças profundamente claras em termos sociais no Brasil. Mas em termos raciais, nem tanto. Por mais que essa questão racial ela tem uma matiz ali, né? Quanto mais no topo, mais claro, vamos colocar aí. Mas isso não é uma segregação tão na cara quanto nos Estados Unidos. Então, trouxeram essas teorias para cá, eles fizeram essa importação dessas teorias. E essas teorias, elas na prática não foram entendidas nem... Só assim, uma galera que quer se ideologizar e ser um radical de esquerda vão comprar isso. Elas não chegaram na alma das pessoas. Então, em geral, quando você vai pegar esse tipo de argumento vai estar presente num radical de esquerda negro, num radical de esquerda pardo ou numa mulher branca querendo parecer tolerante e riponga. Agora, numa pessoa comum, esse discurso não bate.